Que lindo jeito de começar o vídeo. Eu tô ajeitando aqui as coisas, hoje é sábado, e aí eu tô aproveitando pra organizar tudo. E aí eu lembrei de vocês quando eu tava tirando aqui a parte dos livros pra respirar, que aí eu ia tirar uma foto pra postar no Instagram e mostrar o quanto eu sou uma garota básica. Para todo garoto que já amei, a seleção, As 5 Passos de Você, Bem-vindos à Livraria Yunandang, Melhor que nos filmes, Leitura de Verão. Ela é tão básica. Mas aí eu tava tirando aqui pra limpar, porque eu sempre vejo as pessoas dizendo que é bom, né, deixar tomar um vento um pouquinho pra não dar traça, né, nada do tipo. Tirei aqui agora. Eu espero que hoje dê tempo de fazer a minha unha, porque já tem tempo que eu não faço. E aí o que acontece? Aqui em cima eu tinha alguns livros que eu achava mais bonito. E aí eu deixava aqui, tinha uma coisinha de flor. Esse aqui, mas eu já cansei dele. E aí eu decidi agora deixar os que eu parei de ler. E aí, tipo, eu tô com a leitura pendente, porque aí quando eu quiser eles já estão aqui. Eu pego e coloco aqui de volta. Então, tipo, Alice no País das Maravilhas eu comecei, mas não terminei ainda. A Bíblia é leitura, né? E Dom Casmurro que eu comecei e parei também, aí eu vou tentar terminar depois. E o Hobbit, que eu tô quase terminando, mas ainda não consegui terminar. E aí eu deixei aqui. E aí eu tô lendo agora, eu acho que tá lá no outro quarto, que é a continuação de Melhor que nos Filmes, que é o Não É Como nos Filmes. Porque eu tô, tipo, como eu tô trabalhando muito com textos e, enfim, acaba que eu não conseguia chegar no final do dia, não conseguia ler nada. Tipo, não tinha conseguido me concentrar em nada pra ler. E eu tava só pintando. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês minhas pinturas. Tava procurando um livro que eu ganhei da minha amiga, que é... ela pegou algumas fotos minhas e fez pra colorir. E aí é bem legal, tá bem bonitinho, mas eu não tô achando pra vocês, como vocês podem ver, né? Acho que fica meio difícil deixar alguma coisa aqui. Mas eu acho que eu mostrei pra vocês há uns 4 anos esse coisa aqui, que é pra pintar. E aí eu comecei ele em 2022, eu acho, foi no carnaval de 2022, e ainda estou pintando. E eu tava pensando um pouco nisso, porque eu não sou o tipo de pessoa que quando começa a fazer uma coisa, fica obcecada por aquilo e só sossega quando termina de fazer. Na verdade, eu começo, paro, volto, paro e assim. Então, eu tava pensando muito nisso porque eu ficava muito frustrada com isso, de começar as coisas e largar pela metade, como vocês podem ver. Mas, quando eu peguei esse livrinho aqui pra pintar esses dias, eu fui vendo o que eu já pintei, eu comecei a pensar na importância da constância também, assim. Não aquela constância de todos os dias, mas de ser, quando é algo que você realmente gosta, você acaba voltando para aquilo. Então você para e volta, e aí depois de um tempo você vê que mesmo parando e voltando, você fez alguma coisa e é uma coisa que você gosta, é algo legal. Então acho que não precisa ter uma pressão ou obrigação que ninguém colocou pra mim, isso é uma coisa da minha cabeça. Que você precisa fazer aquilo tipo, todos os dias, ou ter uma constância naquilo pra poder terminar e tal. Inclusive livros também, tipo, esses daqui eu não terminei ainda, mas eu sei que eu vou terminar depois porque são livros que eu gostei, eu só parei por outros motivos. Então assim, por exemplo, esse aqui foi o primeiro que eu pintei. Em 2022, ele tá meio surrado porque eu tinha tirado eu usei meio que de quadro na parede, só que sem a moldura, então acabou estragando um pouquinho. Então tem esse, foi 2022, esse aqui tá sem data, mas já tem um tempinho também, tanto que a folha tá até manchada. Aí tem esse, eu acho bem bonito, tem esse aqui que é de 2023, abril de 2023. Esse que é de janeiro de 2023. Esse é de julho de 2025. Esse aqui acho que foi recente. Não, julho de 2025 também. Esse eu não terminei ainda, mas eu comecei esse ano. Foi alguns meses, mas foi esse ano. Só tá faltando aqui o troncozinho. Mas aí eu parei porque eu pintava com lápis de cor. E aí entrou na promoção aquelas canetas, né, de pintar. Tipo, eu consegui comprar, foi 24 cores por, tipo, R$6, sabe?
Aí eu não, aí eu larguei esse pra poder pintar de caneta em outro, né, pra não misturar aqui. Aí esse aqui eu pintei em maio, acho que tem pouco tempo, tipo, a gente tá em junho. É, tem pouco tempo, a gente tá em junho. Esse aqui acho que eu pintei com meu primo. Eu tava com meu primo, foi. Ou foi o último que eu pintei, não sei. Eu acho esse aqui uma graça. É um dos que eu acho mais bonito que eu fiz. Porque na época eu tava vendo algumas técnicas. Então, por exemplo, aqui eu tentei fazer meio que um negócio de sombra, sabe? Tipo, aqui ficou como se fosse coisa do vidro. E aí eu fui mexendo com as tonalidades, né, do mais escuro e mais claro, tentando seguir aqui a luz do sol. E aqui fui tentando deixar um pouco mais natural. Aqui eu acho que eu fiz a sombra, né, tipo, quando tá espelhando e tal. E olha isso aqui também. E eu não lembrava de ter feito algo tão legal assim. E tipo, aí depois quando eu peguei pra olhar, sabe aquela coisa que fica, caraca, fui eu que fiz. Eu achei, essas são as coisas que quando eu olho, eu fico, caraca, fui eu que fiz, que legal. E aí eu comecei ele em abril de 2025 e terminei em junho. Esse aqui foi outro que eu testei com o uso das canetas. Não tá tão legal, mas eu gostei das cores. Esse aqui foi em maio de 2024. Esse aqui foi no dia que eu tava com o meu primo. Ele pintou um lá e eu pintei esse. Que aí eu acho que eu também acabei usando as cores dele. Esse aqui foi em abril de 2025. E é isso. E aí, tipo, não é que eu sentei pra pintar e pintei tudo no mesmo dia, né? Era aquela coisa de pegar e voltar e passar alguns dias. Mas pelo menos o desenho em si eu consigo, assim, eu começo hoje, amanhã dá vontade de continuar e tal, depois largo. E aí, por exemplo, a última vez que eu pintei acho que foi em maio, a gente tá em junho, né? Enfim, e aí eu tenho esse aqui também, que eu vi que tava bem baratinho do Cebolinha, achei engraçado. E aí eu comecei a pintar ele com lápis de cor. Só que aí acaba que, como é mais pra focar na história, né? As coisas vão se repetindo. Então, tipo, eu vou pintar o Cebolinha o tempo inteiro, os Cascão, esses personagens, acaba sendo a mesma coisa. Então, eu larguei. Aqui meu primo pintou. E aí eu acabei largando um pouco esse. Eu só pintei esses dias porque eu queria testar com a caneta. E aí acabou que eu só pintei também algumas coisas, não ficou muito legal. Eu gostei da coroa, porque tem uma cor que é meio dourada. E aí, logo a primeira vez que eu pintei, eu tive que fazer uma mistura pra poder ficar dourada. Eu lembro que eu coloquei, acho que foi marrom com amarelo. Eu pintei por baixo de amarelo e por cima assim de marrom pra dar o dourado. Eu pintei... Eita, tá saindo? Não sei. Eu pintei aqui de marrom e por cima de amarelo pra dar a sensação de dourado. E aí agora eu tenho o dourado já, né? Pra poder pintar. E aí, são esses os desenhos que eu pinto. Eu tenho vontade de comprar aqueles, né, que são mais confis e tal. Mas eu ainda não comprei. Não tem motivo ainda, eu só não comprei. Acabei deixando pra depois, sabe quando a gente não acaba não priorizando tanto alguma coisa? Enfim, voltando aqui pra arrumação, aí eu coloquei os livros aqui. Essa casinha foi da lembrancinha do aniversário da minha filhada, que já tem uns anos, eu achei bem bonitinha. Aí eu colei com fita aqui pra não cair. Aqui é o frasco, né, do perfume que eu tinha. E acabou, eu achei ele bem bonitinho pra jogar fora. E tem até a lavanda aqui e tal. Aqui são as flores da minha formatura, que elas secaram e ficou legal. Só que aí eu me arrependi de não ter pegado mais, porque tinha mais. Só que, como minha mãe deixou na água com a de outros tipos, né, acabou que misturou ali e aí não ficou legal. Só que dava pra ter salvado as outras e eu acabei jogando fora. Mas aí ia ficar mais legal se eu tivesse deixado secar pra colocar mais. Mas enfim, aí tá aqui e agora eu vou limpar e tirar o que for pra jogar fora e reorganizar aqui os livros. Inclusive eu achei, tá? Aqui. É esse aqui. Não é como nos filmes. Eu confesso que acho que eu tô lendo esses dois livros e eu tô percebendo que não é mais o meu tipo de livro. Não o romance em si.
mais a faixa etária, digamos assim. Porque eu tenho certeza que sei lá, eu em 2015 eu tivesse lendo, ia estar amando. Mas por já ter lido outros do mesmo estilo e tal, aí algumas coisas acabam se repetindo, sendo muito óbvias, ou. Enfim, depois eu posso até falar melhor sobre, depois que eu terminar de ler, e posso fazer uma resenha ou algo do tipo. Mas eu tô lendo mais porque é mais fácil, traz uma sensação legal de estar ali naquela história, mas não tá sendo algo tão assim, sabe? Eu acredito que é pela faixa mesmo do livro. Inclusive, eu vi aqui agora, eu acho que eu não mostrei pra vocês, eu só mostrei no Instagram, mas na formatura eu ganhei presentes. E um deles foi essa agenda que minha madrinha me deu. E eu amei, tipo, eu nunca mandaria fazer uma agenda personalizada, mas eu ganhei. Então, tipo, eu achei bem legal ter o meu nome. Ela é muito boa. Ó, ela é da página, assim, inteira, todos os dias. A gramatura da folha é muito boa. É bem gostoso de escrever. E ela tem um tamanho que eu acho ideal. Tipo, não é muito grande nem muito pequeno. Eu gosto muito dela. E assim, eu que falei que não sou muito constante com as coisas, isso aqui é uma coisa que eu sou, porque eu preciso todos os dias, né, organizar o que é que eu vou fazer no trabalho. Então, se tem algo que eu faço todos os dias, é anotar aqui. Ela é bem bonita, eu gostei bastante. Tem até umas coisas holográficas assim, e aí ela fecha assim, ó. Teve outras coisas também, coisas que vieram nessa caixa. Eu ganhei um livro. Ganhei uma pochete, ganhei creminho, ganhei outras coisas bem legais. Mas eu vou mostrar pra vocês o que combina mais aqui com a nossa proposta, né? Ó, minha avó me deu essa agenda, esse caderno, na verdade, que eu não sei se dá pra ver, mas... Aí, deixa eu ligar o flash pra ver. Aqui, tá vendo? Achei lindo. Aí tem a caneta. E tem a garrafinha também, que é nesse mesmo coisa. Ela é preta com essa mesma personalização. Inclusive eu tava colocando aqui a seleção e eu tava pensando, tá até surrado o da herdeira. Eu vi a seleção hoje, quando tava tirando pra organizar, e eu tava pensando que ia tirar uma foto e ia colocar, onde tudo começou, né, tipo, na leitura. Só que não foi. Eu lembrei que... eu acho que o primeiro livro que eu li foi Harry Potter. E foi emprestado de uma amiga. Eu tenho pra mim que foi isso. E se não foi Harry Potter, foi o Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo. Tipo aqueles livros que os youtubers faziam na época. Eu gostava muito do Christian na época. E aí eu lembro que eu li o primeiro e o segundo. E até hoje eu lembro das histórias que ele conta no livro. Mas... eu lembro de ter lido Harry Potter há muito tempo. Aí teve esse do Christian Figueiredo. Mas assim, de comprar, eu lembro que foi o do Christian Figueiredo. E depois eu fui atrás de Percy Jackson, eu acho, e não tinha. Que na época a gente comprava mais... Na verdade, não tinha, né? Acho que pelo menos eu não conhecia pela internet. Então a gente ia na livraria. Aí eu fui lá e eu lembro que a moça falou, parece que não tinha o Percy Jackson. E aí eu lembrei que uma menina na minha sala tinha comentado sobre a seleção. E aí eu trouxe a seleção. E aí, assim, de ficção, assim, de literário mesmo, foi a seleção, o primeiro livro que eu li. E até hoje eu amo. Quando eu lembro, eu não sei se eu reler, né, vai ser a mesma coisa. Mas aí eu tenho história engraçada. Eu lembro que eu comprei a seleção. E aí tinha esses outros lá. E eu não tive a capacidade de abrir e ver qual que era a ordem. Então eu vi a seleção e eu pensei, o segundo deve ser a herdeira, né? Tipo, ela deve herdar o trono. Só que a herdeira é o último. E aí eu fiquei um tempão. Acho que eu nem lembro se eu tentei trocar. E aí eu fiquei um tempão pra poder ler o segundo. Aí eu guardei a herdeira. E tempão depois foi que a gente comprou a Elite para depois a escolha, e aí sim ler a herdeira. Então,
demorei um pouquinho pra terminar. Mas eu lembro que foi a primeira vez, assim, de ficar tão empolgada com isso. Eu lembro de algumas cenas específicas. Eu tava saindo do ensino fundamental e indo pro médio. Fui nessas férias. Porque eu lembro que nessa época tinha uma coisa, no final de ano, meu pai sempre ia comigo pra comprar um livro. Então, acho que do oitavo pro nono foi esse do Christian Figueiredo, e do nono pro primeiro foi esses da a seleção. Teve algum ano que foi Harry Potter, eu não tenho mais os que eu tinha de Harry Potter, eu acabei dando. Mas eu não lembro exatamente quando foi que eu li Harry. Eu acho que foi depois já. Eu acho que já tava até na... Quando eu fui ler de novo, né? Acho que já tava até na faculdade lá no início. Mas esses livros aqui tem um carinho muito grande e eu quero guardar. Eu tenho uma vontade muito grande de carimbar na, na primeira folha de cada livro, como se fosse uma biblioteca, porque na minha cabeça, na minha casa, eu vou ter uma biblioteca que vai funcionar como uma biblioteca, tipo, das pessoas irem lá e, tipo, não, a princípio não, nada público, né, mas, tipo, os meus amigos irem lá e, tipo, olhar e eu indicar algo legal e eles levarem pra ler e depois, enfim, eu penso muito nisso. Então, eu tenho um carinho muito grande pela seleção. Aí tem Para das Garotas que já né, da Lara Jean, que, assim, acho que é um dos romances que eu mais gosto, tanto de, se não for o meu preferido, tanto de livro quanto de filme. Eu gosto muito da proposta, da história em si, mas eu gosto muito da personagem da Lara Jean. Eu lembro que ela era, na época, ela era uma companheirinha pra mim, me via muito em algumas coisas dela. E me inspirava em outras também. Eu gosto muito da construção do personagem dela, né? É um livro de romance, mas ele não é só nesse sentido. Tipo, ela tem o livro trabalha muito a personalidade dela, o relacionamento dela com as irmãs, com o pai, com a amiga, e tem todo um... Acho que aborda bem essa questão da gente ter múltiplas personalidades, digamos assim. A gente ter múltiplas vivências, múltiplos ciclos, sabe? Apesar de ser um livro de... Não apesar, mas sendo um livro de romance, ele não fala... o foco não é só eles dois ali, sabe? Tipo, é a Lara Jean como um todo. E aí o romance acaba sendo o que se sobressai, mas eu acho que as subtramas são muito boas. Eu gosto bastante dessa trilogia. E aí tem As Cinco Passos de Você. Eu só li esse livro uma vez. Eu só assisti o filme, eu acho que uma vez e tá bom. Acho que nunca mais eu assisto, porque acho que foi o único livro que eu chorei lendo. Tipo, muito. E o filme também, assistindo. Não o único que eu chorei, mas que eu chorei muito. Mas também não sei se faz parte do momento que eu tava vivendo, mas enfim. Tá aqui. E eu acho a capa dele muito bonita. E aqui é o pulmão, né? Porque por causa da doença lá deles e tal. Eu acho lindo. Inclusive, ele veio com aquela capa por cima do coisa do filme, mas eu diria que é tão bonito isso pra tu deixar coberto. Esse Bem-vindos à Livraria Yunnan-Dang, eu acho que eu já falei sobre ele aqui no canal. Ó, eu acho que... Acho que esse desenho de estudo é um livro bem confortável, bem gostosinho e que deu vontade de ler mais coisas mais asiáticas. O ritmo é diferente. Eu acho que é a mesma sensação que a gente tem quando começa a assistir, sei lá, aqueles animes mais slow. É a sensação que deu quando eu fiz esse livro. Esse aqui é o melhor que nos filmes, né, que eu tava falando. Eu gostei bastante, reacendeu um pouco minha chama com relação a esse tipo de livro. Mas como eu falei, tem umas coisas que me incomodam um pouco, talvez por não ser mais pra minha faixa, né? Esse aqui eu gostei bastante, eu acho que é um livro que marcou muito a transição pra mim desse tipo de livro pra um contexto mais jovem adulto, sabe? Tipo, por exemplo, aqui ela tá no ensino médio, aí no segundo ela tá indo pra faculdade, eu acho que não me cabe mais assim. E aí esse aqui ela é escritora, ele também, e aí eles têm uma rixa com o livro deles e tal, enfim, aí ela tá na casa do pai dela que faleceu, para tentar escrever esse livro e ver essa questão dela se reconectar com o pai, de perdoar ele, enfim. Eu acho que tem mais a ver, sabe? Acho que eu senti muito essa transição
do amadurecimento, do estar crescendo, né? Estar crescendo eu com 24 anos, mas acho que deu pra entender, né? Eu gostei bastante da proposta desse livro. É muito confortável a casa de praia e ela tá lá escrevendo. E é bem legal. Eu gostei bastante, inclusive das personalidades. E aí, tipo, também não é tudo tão. Assim, é clichê, porque, enfim. Mas não é tudo tão mastigado e entregue e, enfim, apelativo, digamos assim. E já que estamos falando, eu acho que do momento, assim, o meu romance preferido, eu li ano passado, que foi Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Caramba, o que eu falei de reacender que aquele livro me trouxe, esse aqui me deixou, tipo, pra vocês terem ideia, eu arranquei uma página que tem aqui no final e eu colei ali, que é a máquina de escrever dela. Nossa, eu amei essa. Eu não sei se eu tenho alguma ressalva sobre esse livro, porque eu amei muito. Ela é jornalista também, no jornal, e ele também, e aí eles são rivais lá e tal. Só que tem, tipo, tem os deuses aqui, tem uma mitologia que eu acho que é própria, eu não lembro direito, eu escrevi um pouco sobre isso no meu diário, mas eles tinham uma mitologia, e aí os deuses estão em guerra, e aí tem um contexto deles irem pra guerra, e... Nossa, é muito bom. Eu acho que falar um pouco mais sobre quem eu sou hoje, esse aqui. Se antes eu, tipo, me identifiquei muito com a seleção, hoje eu gostei muito, 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 muito de Divinos Rivais. Eu acho que Promessas Cruéis acaba se estendendo um pouco em algumas coisas, que é o segundo, né? Mas enfim, eu amei muito mesmo. Então, se eu disse, o seu romance preferido do momento, Divinos Rivais e Promessas Cruéis. A Biblioteca da Meia-Noite, todo mundo conhece, né? Foi bem hypado. Na verdade, Divinos Rivais também. Quando eu fui comprar, tava bem assim na Amazon, número 1 no TikTok. Mas esse de ainda é muito legal. É uma proposta muito diferente do que eu tô acostumada. Mas ao mesmo tempo, é tranquilo. Assim, né? Mas, caramba, é muito legal. E aí, eu comentei com vocês que eu escrevi no meu diário. O que é que eu fiz? Eu tava conversando com um amigo meu sobre não conseguir falar sobre os livros que eu leio ou sobre os filmes que eu assisto. Não conseguir falar sobre as coisas, porque, eu gostei, mas por que eu gostei? É bom porque é ruim porque. E eu esquecia também das histórias, então aí ele me deu a ideia de fazer resumos e fazer meio que resenhas depois que eu leio. Não necessariamente pra ninguém, mas pra mim mesma, só pra eu treinar isso. Então, eu peguei esse caderninho aqui, personalizei, e aí eu comecei a escrever sobre aquilo que eu era que eu usava no antigo trabalho. Aí eu acabei não arrancando as páginas. Mas aí eu comecei a escrever sobre os livros quando eu acabava de ler. Então eu coloco, por exemplo, o nome, a autora, quem é a autora, porque eu tenho problema com isso também. Eu sempre ignorei quem são os autores dos livros. Então, eu acho que é legal você conhecer, né, o dono ali daquela obra. Então, tive esse cuidado também de colocar o nome, até porque não é tão difícil ver no fundo, né, na orelha do livro. E aí coloquei o nome, um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre o que é o filme, o livro. E aí eu dividi em resumo, e aí foi meu amigo que me ajudou a estabelecer os tópicos que eu colocaria. Aí eu coloquei o resumo, não tão resumido assim. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar alguma coisa referente. Não, eu só acabei colocando o resumo mesmo. E aí, em Promessas Cruéis, aí é que são os personagens, né? Porque eu queria falar sobre cada um deles, mas eu acabei não fazendo isso. E aí vamos chegar lá. E em Divinos Rivais eu fiz algo menor, então acho que eu só falei sobre coisa tecnológica. Hoje terminei Promessas Cruéis, a continuação de Divinos Rivais. Pra mim, a Rebecca Ross deu um ótimo final. Deu pra sentir o final feliz de Heroes e Roman, mas com todas as cicatrizes de uma guerra. Logo quando... Aí eu ia dar spoiler. Deixa eu ver... E aí eu comecei a dar a minha opinião, que é o que eu tinha dificuldade. Eu falei, tipo, eu não gostei que tal coisa aconteceu, mas eu entendo que se não acontecesse, seria responsabilidade da autora de trazer um assunto como guerra, sem que trouxesse também essa cicatriz. Seria muito irresponsável, tipo, você abordar a guerra no livro e todo mundo ter o final feliz e, sabe? É tipo Internal Pilots, quando o
o Clancy vira um bispo, eu tava pensando muito nisso, na hora eu fiquei frustrada, mas depois eu entendi por quê, né? Aí seria meio responsável terminar com um final feliz, sendo que a gente não tem necessariamente um final feliz. É meio responsável, né? No sentido de, tudo acabou bem, sendo que não é bem assim, porque pelo contexto que eles abordam, né? Então eu acho que mostrar acho que trazer um pouco disso faz parte também, né? Porque eu acho que a mensagem principal é de não desistir, mesmo que o ciclo se reinicie, a gente tem que tentar continuando. Tentar continuar. Continuar tentando, na verdade. Então, enfim, aí eu coloquei isso. Tá, e aí eu comecei a falar um pouco mais, que eu não quero falar muito porque se alguém for ler, né? E aí eu coloquei Divinos Rivais, é a minha duologia favorita desse momento da minha vida. Os dias da semana são os nomes dos deuses, mas eu não consegui perceber as equivalências. E aí fui começando a sair mais do resumo e entrar um pouco mais na resenha. Aí eu falei um pouco sobre Joyland também. Deixa eu ver se eu consigo. O que mais me chamou a atenção foi a forma como a história foi contada. Como uma história que acontecera há muito tempo na vida de um senhor. Não sua única história, mas um acontecimento em sua juventude. Achei interessante isso, porque não é tipo o que eu estava acostumada de ler, que normalmente é a história da vida do personagem. Mas é um cara contando uma história que aconteceu na vida dele há muito tempo. Então tem aquela sensação gostosa de estar sentada com um senhor ou uma senhora, e ela tá contando sobre um acontecimento na vida dela, sabe? Também gosto da ideia de parecer que tô ouvindo o senhor contar histórias. A escrita do King realmente é atraente, que eu nunca tinha lido o Stephen King. A princípio achei estranho o fato de as diversas divisórias serem corações. Deixa eu mostrar. Inclusive, eu tenho até que devolver esse livro, Alex. Eu vou devolver o seu livro. Aqui, ó. As divisórias são com corações. Aí eu coloquei. A princípio, achei estranho o fato das divisórias serem corações, mas depois que, enfim, acontece uma coisa lá, percebe-se também histórias de amores. Porque, enfim, vou ler aqui coisa pra vocês. Um pequeno conselho: não se aventure na roda gigante em uma noite chuvosa. Intenso e cativante, a narrativa promissora e a montanha-russa emocional na vida de um jovem rapaz fazem de Joyland um prêmio que vale todas as suas fichas. Emocionante, imensamente atraente, o verdadeiro apelo de Joyland vem da habilidade de King de criar vínculos diretos e viscerais com seus personagens. É esse laço emocional que marca a diferença entre livros de mero entretenimento e livros que nos tocam de maneira mais profunda. King tem escrito com aparente facilidade e constância impressionante. King tem escrito com aparente facilidade e constância impressionantes, né, não? Constância impressionante, histórias essenciais por mais de 40 anos. Em Joyland ele repete o feito mais uma vez. Com a pegada pop proposital, Joyland é, em última análise, uma história contundente, o que faz deste um dos trabalhos mais pessoais e comoventes de King. Um livro imperdível. Aí aqui são citações de jornais. Mas eu queria trazer para vocês um resumo. O aniversário de David Jones começa um trabalho temporário no parque de Joyland, esperando esquecer a namorada e partir seu coração. Mas é outra garota que acaba mudando seu mundo para sempre. A vítima de um serial killer, Linda Gray, foi morta no parque há anos e diz a lenda que seu espírito ainda assombra o trem fantasma. Não demora para que Dave embarque em sua própria investigação, tentando juntar as pontas soltas do caso. O assassino ainda está solta, mas o espírito de Linda precisa ser libertado. E para isso, Dave conta com a ajuda de Mike, um menino com um dom especial e uma doença grave. O destino de uma criança e a realidade sombria da vida vem à tona neste eletrizante mistério sobre amar e perder, sobre crescer e envelhecer, e sobre aqueles que sequer tiveram a chance de passar por essas experiências porque a morte lhe chegou mais cedo. Então, assim, apesar, eu acho que eu não cheguei a ler a orelha. No momento eu vou pro livro sem ler muito sobre, porque eu gosto de ser surpreendida. Mas pela capa e pelo contexto, eu esperava que fosse. Não é que eu esperava. Eu esperava que fosse algo mais. Eu achava que seria mais sobre suspense, um pouco de terror ali, pra descobrir ali quem matou a Linda e a questão do espírito dela e tal. Só que acaba sendo uma história sobre amores também. E aí eu achei muito, muito legal isso. E eu até coloquei. Cadê? Aqui, eu coloquei também história de amores. Deve também salvar a vida do Mike de outra forma. E aí eu já vou
E aí eu coloquei, acredito que o assassinato em si não é o centro da história. Realmente era isso, e eu só não tinha lido o resumo. Mas eu achei muito legal isso. E aí eu falei também um pouco sobre... Pronto, e aí agora eu chego na leitura que eu tô agora, que não é como nos filmes. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu percebi que talvez não fosse tão proveitoso pra mim, ou também não tão prático, deixar pra escrever tudo no final, ou fazer um resumo. Eu acho que vai, pelo menos dessa vez, vai valer mais a pena fazer um diário de leitura. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a pensar muitas coisas sobre o livro e eu precisava registrar para não esquecer. Porque o que acontecia era isso, eu pensava as coisas sobre o livro e depois esquecia, porque eu não registrava e não pensava muito sobre aquilo. Então eu acho que dessa vez vai ser mais interessante um diário de leitura, porque é o que eu for pensando ali sobre a obra, eu vou escrevendo e no final eu faço um apanhado geral sobre o que eu achei de fato após o término da leitura. Então eu comecei, não é como nos filmes, estou no início ainda. Eu gosto de algumas coisas muito engraçadinhas e legais ali daquele romance mais leve, né? Que eu acho que é até por isso que eu estou conseguindo ler. Mas aí eu tenho algumas ressalvas, o que eu acho muito bom, porque era uma coisa que eu não conseguia. Tipo, às vezes, não gostei desse livro, mas por quê? Não que eu não esteja gostando desse, esse eu tô gostando. Mas eu consigo perceber coisas mais técnicas e estruturais. E aí eu consigo escrever. Eu fico muito feliz enquanto formada em letras, né? Porque aí eu consigo fazer essa análise um pouco mais sóbria. Tipo, gostando da parte emocional, envolvente, divertida, mas também conseguindo ter um pensamento um pouco mais crítico sobre as coisas, que eu acho que é muito importante e muito interessante para mim que me formei em letras e para mim como pessoa também, de perceber que eu consigo pensar assim criticamente e não achar que eu não tenho opinião sobre as coisas, sabe? Então tá sendo uma fase bem legal com relação a isso. Então, vou continuar aqui arrumando as coisas. Os outros livros, acho que eu já falei com vocês sobre, na época que eu tava lendo, eu tava gravando. Que, enfim, aí a gente tem as Crônicas de Nárnia, né? E, nossa, eu amei na época. Não sei se... Acho que vale até eu reler. Tem um tempinho já. Lua Nova e Crepúsculo, né? Que eu, na época eu gostei bastante também, mas não sei se eu quero continuar, tipo, com a saga. Eu só tenho curiosidade pra ler aquele, né, da meia-noite, que é a versão do Edward. Mas também, não sei, eu já achei bastante os filmes. Não que seja a mesma coisa, mas acho que não me interessa mais ler a história. Não sei, talvez depois eu possa mudar de opinião. Eu ganhei esse aqui, que eu também não consegui terminar, mas aí talvez em outro momento eu consiga. É engraçado, porque é isso, né? Tipo, como eu tava pintando. Às vezes você tenta aquilo, não vai, depois de outra vez você lê e deslancha e vai. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Me deu a versão, ilustrada. São desenhos muito bonitos. Que vai ficar para um outro momento. Esse aqui é Cinema Noir, que foi da pesquisa, né? Foi bem interessante estudar cinema, com os objetivos de cada coisa na cena, sabe? Tipo, os usos, as formas como podem ser feitas, tipo... tem uma diferença entre utilizar, por exemplo, a iluminação do cenário e a iluminação artificial no cenário. Então, por exemplo, eu tô assistindo O Novo Mundo, aquela novela que tinha da época de Dom Pedro. E eu vejo muito essa questão, porque às vezes eles precisam colocar uma iluminação artificial, mas tem que ser um pouco mais baixa, por exemplo, quando eles estão viajando de uma cidade para outra, né, que é um breu, porque era só mato, mas você não pode jogar uma luz assim, né, tem que ser uma coisa mais na penumbra, tênue, enfim, uma coisa mais baixa, assim, meio amarelada e tal, para poder trazer todo um contexto. E aí, nos lugares que são dentro, né? Esqueci agora o termo, mas quando é dentro de casa, por exemplo, eles usam muito a iluminação das velas, mas eu acho que só as velas talvez não fosse iluminar o suficiente pra gente conseguir enxergar. Mas ao mesmo tempo é uma cena mais escura, que tá iluminada só pelas velas. Talvez eles botem uma fonte de luz ou outra, mas aí tem que ser o quê? Amarelada, pra parecer que tá sendo iluminado pelas velas. Então é muito interessante. No Noir eles usam muito o claro e o escuro, né? Aquele contraste ali, que aí eles vão dizer que é pra trazer esse contraste mesmo da sociedade, porque para mostrar o
o que eles queriam, o que se queria que fosse escondido, e aí eles têm essa proposta de mostrar. Então, por exemplo, o filme que eu analisei, né? A maioria das cenas aconteciam em lugares fechados, então dentro de casa, no restaurante. Não tinha muitas cenas do lado de fora. E quando era do lado de fora, era à noite. Então, assim, é pra mostrar que são coisas que são escondidas e ali eles estão mostrando. Não sei se faz sentido. É bem legal essa parte do cinema, e principalmente de como as ideias e as coisas da literatura foi passada para o cinema, que era justamente essa minha pesquisa, né? A tradução intersemiótica. E aí, por exemplo, em Laura, né? Que é um dos que eu analisei. No livro, ele é dividido em 5 partes, né? E aí cada parte é um narrador. E aí ela traz a Vera, né, que é a autora, ela traz o detetive como narrador, o criminoso, que foi quem tentou matar a Laura, depois... Aí um capítulo não é uma narrativa, é uma transcrição do depoimento do noivo de Laura. Aí o outro capítulo volta a ser Laura, se não me engano, e o último é o detetive, que aí você fecha ali com ele desvendando o mistério, né? E aí no filme é muito interessante como isso é mostrado, porque aí você vai ver o ponto de vista, não necessariamente da pessoa falando, né? Mas ali quem é... Por exemplo, tem uma cena muito boa que eu usei de exemplo, que é que no livro o Valdo, ele diz assim, que o criminoso, ele diz... Agora, e aí ela brinca também com essa questão do narrador... Esqueci agora o nome. Narrador onipresente. Onisciente, narrador onisciente. Ela brinca com isso porque ela diz assim, o próprio personagem diz, agora eu vou narrar coisas que eu não vi e coisas que eu não ouvi. E aí ele fala sobre essa questão de ser um narrador onisciente. E aí no livro ele narra uma cena que o detetive está na casa do noivo de Laura, conversando com ele sobre o atentado. E no filme, isso pelo menos na minha cabeça faz sentido, é representado da forma que no livro o narrador não estava presente, mas narra a cena, e no filme eles inserem o personagem naquela cena, só que ele é inserido naquela cena assim, eu vou ver se eu acho o print pra mostrar pra vocês, se eu não achar, enfim. Os dois que estão conversando no livro aparecem mais próximos da câmera, conversando entre si, e o Valdo, que é o narrador, ele tá aqui onde eu tô, olhando pra frente. E ele não tá participando, de certa forma, da conversa, ele fica só olhando eles dois conversando. Então, isso é muito legal de estudar, porque aí você vai vendo como que as artes vão expressando a mesma coisa de formas diferentes. Por exemplo, para expressar sensações, se usa também o ângulo. Então, por exemplo, aqui, quem disse que eu nunca mais ia usar o pôster o pôster da conferência. Mas, ó, não sei se vai dar pra ver. Tá escuro, né? Mas aqui, a câmera vem meio que de baixo, com os policiais numa posição de estar acima e a câmera vindo de baixo, que o espectador vê de baixo, traz a sensação de angústia e da pessoa que está sendo interrogada pelo policial. Enfim, dentre outras milhões de coisas que, inclusive, eu não cheguei a estudar, porque eu peguei um pouquinho de cada, né? Não estudei cinema a fundo. Mas é muito legal. Tem também uma parada que se chama mise-en-scène, que é quando os atores no filme estão como se fosse no teatro. Eles são postos ali na cena e eles só ficam atuando. Tipo, não tem muito jogo de câmera, tipo, muitos cortes. Por exemplo, hoje o que a gente mais tem nos filmes são cortes, tipo, os cortes não duram 3 segundos, né? Vai mudando de cena, vai mudando de ângulo e música e tem muito, é como se fossem muitos efeitos. E tem filmes que a câmera só vai ali, tá ali parada, a cena vai acontecendo, e eles vão atuando e tal, daí uma música ou outra que pode tocar, mas não tem muito efeito especial, digamos assim. Se eu estiver falando besteira, alguém que tiver conhecimento mais profundo de cinema pode
corrigir nos comentários. Mas eu lembro muito desse termo de mise-en-scène, que eu achei muito interessante. Então, assim, é muito legal. Então, eu tenho esse, que é falando especificamente sobre o cinema noir, que é essa questão. Inclusive, o preto e branco é estético também, né? Porque dá pra você trabalhar com mais profundo. Dá pra você trabalhar de forma mais evidente essa questão do claro e escuro, que é bem legal. E tem outras coisas também. O espelho é uma parada muito massa. Não, isso eu tenho que falar. Isso é muito legal. O uso do espelho no ar traz um pouco da... Pode ser trabalhado de várias formas. Mas no filme de Laura que eu analisei uma cena que eu acho muito legal. Que inclusive tem até... no filme do Coringa tem uma cena que lembra isso. Quando eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, ele citou esse coisa. Mas enfim, nesse de Laura, o filme começa com o detetive indo na casa do Valdo pra investigar ele, que é quem matou Laura. Ele tá dentro da banheira, tomando banho, e o detetive entra no banheiro e o filme começa com o criminoso dentro da banheira, ou seja, se lavando daquele crime que ele cometeu. Ele quer trazer uma nova persona. Vou chegar lá. Ele começa tomando banho, e aí a cena muda e ele vai se arrumando e ele fica na frente do espelho. E aí quando ele fica na frente do espelho, ele diz pro detetive: tô com a cara muito inocente hoje, um negócio assim, né? E aí ele vai se arrumando, se montando ali na frente do espelho. Então vejam se faz sentido. Ele começou se limpando da culpa de quem cometeu o atentado e ele vai pro espelho construir a nova imagem que ele quer passar a partir daquele dia na investigação. E aí tem coisas mais profundas sobre essa questão, tem detalhes mais profundos sobre essa construção da imagem, sobre o uso do espelho, a quebra do espelho, ou enfim, tem várias formas de se trabalhar o espelho, que aí nesse livro da Márcia Ortegoza vai falar bastante, inclusive o nome é Espelho e Fotografia. Então é muito legal essa área, é muito interessante de se estudar, principalmente para quem gosta de assistir, de ler, e, enfim. Outro presentinho muito legal que eu ganhei da formatura foi esse porta-caneta com o meu nome. Eu achei lindo, lindo, lindo. E o lilás, e ter o meu nome e tal. E fica bem legal aqui na mesa. Eu também ganhei essa lumináriazinha com a bonequinha e o meu nome. Esse caderninho aqui ele é bem especial pra mim, porque eu comprei em um dos últimos períodos. E eu lembro que uma colega falou assim, e vai dar pra esse período todo? Não só deu pro penúltimo, como deu pro último. E como também eu usei no trabalho. Tipo, logo quando eu entrei, esse caderninho era onde eu anotava as coisas que eu precisava anotar. E enfim, aí agora ele acabou de verdade. Mas eu acho que eu vou deixar guardadinho. Porque tem essa sensação dos últimos períodos e do início do trabalho. Aqui é Selva de Asfalto, que foi o outro livro que eu analisei na pesquisa. Eu achei ele bem legal. Tipo, não sei se eu relendo, enfim. Mas ele é bem bom. Bem interessante. Pelo menos pra mim, que eu nunca tinha lido nada policial, assim, sabe? Foi bem onde eu comecei. Acho que até agora foram os 2 únicos livros nessa pegada policial que eu já li. Que foi esse e Laura, né? Que é a outra obra que foi analisada. Esse caderno aqui também é bem especial pra mim, porque eu comprei, acho que foi tipo, bem depois, eu acho, da pandemia. E na época, tipo, minha cabeça tava péssima. E aí tem toda a confusão da minha cabeça aqui. Escrito, desenhado, em forma de poema, de oração, de música. Lista do que eu queria comprar, tentativa de desenhos. Nossa, inclusive ficou
Assim, né? Não sou nenhuma desenhista, mas pra quem tava começando, pegando aqueles tutoriais de desenho, eu acho que ficou legal. Eu gosto de guardar essas coisas pra depois voltar aqui e... Inclusive, às vezes, quando eu tenho alguma crise com alguma coisa que não é novidade, e aí eu vou levar pra terapia, eu pego esses cadernos e vejo o quanto isso já se repetiu e se tem algum padrão, ou... enfim. E aí eu sempre, de vez em quando, eu dou uma olhadinha pra tentar entender um pouco melhor, pra levar pro psicólogo pra ele dar uma... Assim, não pra olhar, né? Mas eu acabo citando algumas coisas que eu escrevi, que faz sentido com o que eu tô sentindo no momento, que aí eu vejo que não é de agora e tal. Enfim. E aí, aqui, nessa parte aqui, normalmente eu deixo mais os livros mais profissionais, digamos assim. Profissionais que eu digo assim, né, pra trabalho. Por exemplo, aqui tem 100 anos de solidão, que eu nunca consegui terminar. E aí fica pra depois, porque tem a vida inteira pra eu, né, tentar. Esse aqui foi o que eu ganhei na formatura. E aí, assim, ó, tem tipo Introdução à Psicologia, a Psicopedagogia, tem Linhas Cruzadas, são livros, tipo, esse aqui é mais de história, que ele é tipo, mais pedagogia. Esse aqui foi que a minha professora Sara escreveu, a ela aqui. Que é As Humanidades Pombalinas no Brasil Colônia. Eu li um pouquinho dele, eu confesso que eu não cheguei a terminar. Mas aí eu posso terminar depois também, né? Que a coisa que eu aprendi é que na faculdade a gente tem uma introdução. É como se fosse uma vitrine, tipo, ó, existe tudo isso aqui pra você estudar. E aí depois que você sai, você vai aprofundando as coisas e vai lendo o que tem que ler e vai aprendendo e vai fazendo isso pro resto da sua vida. Você não precisa terminar tudo de uma vez. Tem esse aqui também, que foi, eu acho que foi um outro professor que eu tive, literatura. Eu tive muita sorte, isso eu sou muito grata, porque a maioria dos livros que eu tenho de literatura, assim, né, pra trabalhar, eu ganhei, sabe? Pouquíssimos eu comprei. Esse aqui foi de um professor também. Literatura, Revolução do Mundo. Estudos e Intersecções. Também comecei e ainda não terminei. Esse aqui foi de um professor que eu ganhei aleatoriamente lá na UFES. Ele é Memórias de um Gato Sem Nome. E aí é um gatinho lá da universidade contando a história. Deixa eu ver se é isso. Eu lembro que tinha um que era o gato que contava a história. É esse mesmo. Aí tem também leitura e produção de texto na alfabetização, que aí já é mais técnico, né? Esse aqui eu nem lembro direito. Esse aqui é de poemas. Aí esse aqui eu ganhei também, porque eu tive um colega da escola, que a irmã dele formou em letras, e se casou, e aí saiu da casa dos pais, e aí ela meio que se desfez dos livros, acabou não levando pra casa nova os livros da faculdade. E eu ganhei muita coisa assim, tipo, esse acho que eu ganhei dela, foi? Aí Os Miseráveis, uma versão mais adaptada. Aí tem um aqui dos parâmetros curriculares nacionais, né, dos PCNs. Aí esse Betty Beta personagem eu comprei, que foi na época da pesquisa. Eu até mostrei pra vocês. Esse. Que eu comprei na estante virtual. Esse aqui foi na Amazon. Esse eu comprei, eu lembro que foi na aula de literatura portuguesa. Bem legal, porque eu amava as aulas dessa professora. Se eu pudesse, eu teria aula dessa professora sobre todos os livros. Porque era muito legal. Do tipo assim, a aula dela era, a gente vai ler o livro e vai falar sobre ele. Então a gente ia... aqui, ó. Ela ia dizendo, tipo, o que cada coisa significava. E a gente ia debatendo e não sei o quê. Era muito legal. Eu não terminei, eu fiquei na metade, mas eu ainda vou terminar. Muito bom, muito bom. Tem esse aqui, que são poemas de Manuel Bandeira. Eu li alguns e confesso que me identifiquei bastante, eu gostei bastante. Deixa eu ver um aqui pra eu ler pra vocês. Eu faço versos como quem chora, de desalento e desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos, como quem morre. E aí esse também foi um desses que eu ganhei. A maioria aqui, eu acho. Pronto, todos os outros que eu vou mostrar agora eu ganhei. Tem esse Poemas Épicos, Estratégias de Leitura. Também é interessante para análise de poemas épicos, né? Tem Iracema aqui, de José de Alencar. Policarpo Quaresma, eu li todo, eu confesso que não lembro muito. Eu devo ter anotado alguma coisa, mas tem muito tempo que eu li. Eu lembro assim, tipo, no geral e o que significa e tal, mas não sei. Aí eu li. Tem o Birajara, que eu comecei, vou terminar. Escrava Isaura, na versão mais adaptada. Dicionário de inglês. Oi, gente, terminei aqui de arrumar aqui as coisas. Eu fui só tomar um banho e vou mostrar pra vocês como ficou, mas não mudou muita coisa não. Foi só pra botar as coisas no lugar mesmo. Ó, ficou assim. Aqui em cima eu já tinha mostrado pra vocês. Aqui eu deixei um caderninho, uma coisa aqui. Aí, aqui ficou assim. Aí aqui nessa parte da mesa tem essas coisas aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal. E até a próxima!